Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 2. Segunda parte, páginas 33 a 35. E quando Deus não faz, o que esperamos? Antes que avancemos nessa conversa sobre o Espírito Santo, acho que alguns outros temores precisam ser identificados e devidamente combatidos. Uma preocupação que costumo ouvir e sentir é a seguinte: e se eu orar pelo Espírito Santo e nada acontecer? E se eu pedir mais do fruto do Espírito em minha vida e não vir nenhum resultado aparente? Não é assustador orar com ousadia por mudança ou pela libertação do pecado e nada acontecer? Isso significa que Deus fracassou? Quer dizer que o Espírito Santo não é tudo aquilo que temos ouvido a respeito dele? Acredito que o medo de um eventual fracasso divino nos leva a fazer por menos em relação a Deus. Isso significa que pedimos menos, esperamos menos e nos satisfazemos com menos porque temos medo de pedir mais ou esperar por mais. Chegamos a ponto de nos convencer de que não queremos mais. Que temos todo o Deus de que precisamos ou poderíamos querer. Mal posso imaginar como Deus fica desapontado ao ver como seus filhos evitam um relacionamento com o Espírito Santo por causa do medo de que ele não faça o que esperamos dele. O Senhor deve se sentir muito triste por constatar que seus filhos ignoram as promessas que ele fez nas Escrituras Sagradas porque receiam que tais promessas não sejam cumpridas. Conceder-nos poder pela força do Espírito Santo é algo que o Pai deseja muito fazer. Não se trata de algo que tenhamos de convencê-lo a fazer. Deus realmente deseja ver-nos caminhando em sua força. Quando Jesus esteve na terra, ele disse aos discípulos: e se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. Deus é um Pai bondoso que deseja conceder coisas boas a seus filhos. Às vezes, me esqueço dessa verdade e fico implorando, como se ele precisasse ser convencido de alguma coisa. É uma ideia tão ridícula quanto meus filhos pensarem que precisam me implorar um abraço. Abraçá-los é algo que me agrada muito. Você acredita que o Deus do céu concede seu espírito àqueles que o pedem? Você realmente acredita nisso? Essa verdade e o que ela significa é tão incrível que ninguém que crê de fato nela poderia deixar de pedir pelo Espírito Santo. No livro de Atos, depois de Jesus ter ressuscitado e ascendido aos céus, Pedro fez um discurso diante da multidão e declarou: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Já vimos que Deus promete conceder seu Espírito a todos aqueles que o pedirem. Aqui vemos que recebemos o Espírito Santo quando começamos a seguir Cristo. Tudo isso nos leva a uma pergunta da qual não podemos escapar: será que Deus concede mesmo o Espírito Santo àqueles que o pedem? Ou Jesus estava mentindo quando disse isso? Descobri que, no fim das contas, é uma questão de fé. Você acredita ou não que Deus cumpre suas promessas? Suas orações e suas atitudes oferecem evidências de sua fé? Assim, Deus prometeu nos conceder seu Espírito se o pedirmos, se nos arrependermos e se formos batizados. No fim das contas, trata-se de nossa fé no Senhor e de como agimos em relação a essa promessa. Imagino que algumas pessoas entre as que leram este livro pediram ao Espírito Santo que fizesse alguma coisa e não experimentaram os resultados que esperavam. Por essa razão, passaram a ter medo de pedir de novo porque isso enfraqueceria a fé caso Deus deixasse de agir novamente. Ouvi dizer que muita gente questiona Deus por não responder às suas orações. Não duvido de que essas pessoas tenham orado pela fé, mas a questão é saber se elas oraram pelas coisas que Deus havia prometido. Em geral, Deus responde com um não aos pedidos por coisas que não foram prometidas. Há uma enorme diferença entre acreditar nas coisas que Deus prometeu e orar por outras coisas que você gostaria que fossem verdade. Eu incentivo você a orar confiadamente pelas coisas que Deus prometeu. Não ponha sua esperança naquilo que os outros prometem ou no que alguém disse a você que conseguiria, se conseguisse ser um bom cristão. Por exemplo, um bom emprego, sucesso financeiro,
o cônjuge perfeito, filhos saudáveis, um casarão, etc. Em última análise, você precisa firmar sua fé apenas em Deus, e não nas coisas que recebe, por melhor que sejam. No fim, trata-se de uma questão de confiança. Você confia em Deus quando Ele diz não? Ou, não dessa maneira? Você continua acreditando que Ele é bom e que faz o que é melhor para a sua vida?